Salve, maloqueiragem corintiana! Vamos hoje aqui falar um pouco sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, né? Embora todo mundo saiba, eu sou corintiano, mas vou tentar ser o mais imparcial possível aqui. Vamos lá. Primeiro, os lances capitais, né? Eu acho que todo mundo viu que era para o Pulgar ter sido expulso. Vou me segurar um pouco aqui para não falar besteira sobre ele, né? Mas vamos lá. Aquilo é um lance capital que com certeza muda o jogo. O juiz errou, errou muito, errou rude, né? Que era para ter sido expulso. Embora tem gente que não está falando também do lance, se não me engano, do Rafael Veiga que cometeu a mesma falta, o mesmo estilo de falta e não foi expulso. Mas sendo imparcial, mais imparcial possível aqui, não tem muito o que falar, né? O Flamengo dominou o jogo do primeiro ao minuto, do primeiro minuto até o final do último minuto. Uma parcelinha ali de tempo ali, digamos assim, talvez uns 10, 15 minutos. O Palmeiras conseguiu ser superior ao Flamengo, mas aí também não tem muito o que fazer. Já tinha tomado 1-0 do Flamengo. Vamos ter que falar aqui das mexidas do Abel Ferreira, que, como eu falei, embora eu seja corintiano, mexeu muito mal, né? Que é um jogo de Libertadores. Você não pode fazer as mexidas que ele fez, colocando GI, colocando, né? Mexendo, colocando GI, colocando gente que não tem maturidade, como posso falar uma palavra mais, não tem a cancha, né? Como os boleiros falam hoje em dia, não tem a malícia do jogo. E aí, o que falar, né? A Rascaeta, como sempre, dominou o meio campo. Bruno Henrique, achei que faltou um pouco de Bruno Henrique no jogo. Achei que ele foi um pouco nervoso pelo patamar de jogador que ele é, fazendo a brincadeira, né? Um jogador de outro patamar, como ele disse que o Flamengo é. Achei que faltou um pouco de Bruno Henrique. Me surpreendeu o Samuel Lino, que era um jogador que era muito mais, assim, extremamente criticado. Inclusive, eu, em alguns lances durante o jogo, critiquei ele, mas acho que ele fez uma bela de uma partida, fez uma baita de uma partida. E pelo lado do Palmeiras, não tenho o que falar. Pelo lado do Palmeiras, não tenho o que falar. O único que jogou realmente. Na verdade, o único não, né? Os dois únicos, três, na verdade, que jogaram para mim foi o Bruno Fux, que também me surpreendeu, de volante, né? Depois ele foi recuado para zagueiro. Gustavo Gomes, o que falar do Gustavo Gomes? Um baita de um zagueiro, né? Na minha opinião, um dos melhores zagueiros do Brasil, formando dupla ali, talvez com o Léo Ortiz, os dois melhores zagueiros do Brasil. E quem mais que jogou bem? Andréas Pereira jogou bem. E o Vitor Roque, né? O que falar do Tigrinho? Jogou muito, mas assim, do meio para frente sozinho não dá para ganhar, né? E o Abel? Rapaz, o que falar do Abel Ferreira, hein? Será o final da era Abel Ferreira? Sendo totalmente parcial, não, totalmente imparcial, desculpa o erro. Rapaz, eu achei que o Abel Ferreira foi muito mal. Foi muito mal. Pelo cacife do Abel Ferreira, um treinador que tem duas Libertadores, tem dois Brasileirão, diversos títulos. Eu não confio. Eu acho que o Abel errou demais, como vem errando o ano inteiro, né? O ano inteiro. Não pode. Não pode começar o Brasileirão no último jogo com um time reserva, enquanto o Felipe Luiz, que é um técnico que chegou, digamos, agora, foi com o time inteiro. O Felipe Luiz mostrou o que o Abel Ferreira mostrava há talvez 2 anos, porque o torcedor palmeirense acho que há de concordar comigo que já faz tempo que o Abel Ferreira comete alguns erros, não diria soberba, mas ele anda errando muito. Ele anda errando muito. Enquanto o Felipe Luiz só tá, ó, subindo. E aí não tem como, né? Corintiano como eu, São Paulino, Santista, é, palmeirense, fluminense, todo mundo, o time que você torcer, todos nós, a gente falava o quê? Ah, um time do Flamengo, todo mundo ganha. Beleza. Tá certo que o Felipe Luiz, ele
ele tem um pezinho ali porque ele tem a panelinha, né? Ele já foi jogador, ele é ídolo e ele tem a panela na mão, mas tem que saber fazer a panela jogar. O Abel tem o quê? 600, 700 milhões de contratações e não fez jogar, né? E o futebol é cruel. O futebol não perdoa. Se você não faz, você toma. Tanto que vários lances do jogo, né? Eu mesmo fiquei com um pezinho atrás ali, falei, Flamengo vai, Flamengo vai, tá? E não faz o gol. Se não fizesse, agora precisamos falar de Eric Pulgar, torcedor flamenguista. Este cidadão foi campeão por assim, foi campeão porque o Flamengo jogou demais. O Flamengo jogou demais, isso é ponto, todo mundo sabe. É, isso é ponto, todo mundo sabe. O Flamengo jogou demais, mereceu, mas a gente tem que falar da expulsão que não foi dada, né? Porque, sendo sincero, era para ter sido expulso. Se é expulso, com um a menos na final de Libertadores, rapaz, ia dar um bolo, ia embolar o jogo do Felipe Luiz ali e, na minha opinião, merece punição. Merece punição. Não só o Felipe, não só o Pulgar por fazer aquela falta, assim, falta besta, né? Juvenil. Foi juvenil, foi besta. Qual mais outro adjetivo a gente pode. Foi falta de jogador que joga em time pequeno, foi falta de jogador que não sabe o ambiente que está, né? Assim como a gente fala também do cidadão do Palmeiras lá, né? Naquele que acho que muitos torcedores do Palmeiras tem calafrio só de escutar o nome chamado Aníbal Moreno. A gente já falou demais do Flamengo, vamos falar um pouco do Palmeiras. Que ano desastroso do Abel, hein? Rapaz, que ano desastroso do Abel. Erros, erros, erros e erros. Difícil a gente vir listar aqui algum acerto do Abel Ferreira esse ano, hein? Ah, você pode estar falando, não, você está falando isso porque você é corintiano. Então vamos ver aqui. O Abel Ferreira esse ano, ele teve exatos 7 clássicos contra o seu maior rival. 7. 7 clássicos. Ele empatou 3, ele perdeu 3 e ganhou um só. Ah, mas ganhou um clássico. O clássico que ele ganhou estava valendo o quê? Eu pergunto para vocês. Os clássicos que ele perdeu. Final de Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, praticamente entregou o Brasileirão pro Flamengo, né, com aquela frase assim, para não falar mais bizonha, medonha, um treinador do tamanho dele vir a público e falar que o Campeonato Brasileiro está entregue. Como é que você fala que o Campeonato Brasileiro está entregue para uma nação como a do Palmeiras, que tem, assim, chutando por baixo 17 milhões de torcedores, talvez? Você pode ter 4 títulos, 3 títulos de brasileiro, 3 Libertadores, você pode ter o que for. Você não fala um negócio desse. E eu acho que o caldo do Abel tá começando a azedar, hein? Enquanto o caldo do Felipe Luiz, ó, tá tipo que nós, meu amigo. Só voa. Mas a gente já falou de Flamengo, né? Vou falar um pouco mais de Palmeiras agora. 500 milhões, 500 milhões de contratação. Do que funcionou? Do que adiantou, né? Enquanto a presidenta Leila, que para mim é uma ótima presidenta, mas ela tem que parar de se escorar no Abel. Tem que parar de se escorar no Abel, tem que parar de falar de presidente de São Paulo, que aliás está horrível também, mas isso é outro assunto para outro vídeo. Tem que parar de falar de presidente do Corinthians, que também, pelo amor de Deus, né, vamos, tá horrível mesmo sendo corintiano, tenho que admitir. E aí, Leila? 500 milhões de contratações para ser eliminado para o Corinthians horrível.
para ser eliminado pelo Flamengo na Liberta, né? No final aqui entregou para entregar um campeonato brasileiro pro Flamengo. Difícil a gente listar aqui o ano do Palmeiras foi desastroso. E não tem mais o que falar. Parabéns, Flamengo. Será o fim da Era Bel? Não tem mais o que falar. Tamo junto, maloqueiragem corintiana. É nóis.